De número 15, Atos 17:15 diz assim: Paulo em Atenas e o seu discurso no Areópago. Diz assim: e os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, eles partiram. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que discutia na sinagoga com judeus e gregos e devotos, e todos os dias na praça com que se apresentavam alguns filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer esse paroleiro? Outros: parece que ele é um pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhe anunciava Jesus, a ressurreição. Tomando, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber o que nova doutrina é essa que nos fala? Coisas estranhas tu nos traz aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam senão de dizer e ouvir essa última novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que sois muitos religiosos. E passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Essa palavra me chamou a atenção na manhã desse dia e no dia de ontem, porque essa palavra, ela veio à minha mente quando eu estava trabalhando dentro da casa de uma família, como eu disse a você. E eu percebi que essa família é muito religiosa, onde em todo o cômodo da casa que você andava tinha deuses, tinha santos. E eu, como pastor, trabalhando ali dentro, eu trabalho também com pintura lisa e decorativa. E eu estava trabalhando e comecei me familiarizando com aquela família e conhecendo tal. E tomei a liberdade de dizer à senhora, a dona da casa: minha senhora, como eu admiro a senhora. Ela disse: por quê? Eu falei: porque a senhora tem uma fé, a senhora é uma pessoa muito religiosa. Ela disse: é mesmo? E a mulher se levantou para cima, se colocou assim, sabe, com aquela força, com aquela fé. E eu falei: puxa vida, eu percebi que a senhora é uma pessoa que tem muita fé, e isso é bonito. E o Espírito Santo começou me conduzindo para que eu tivesse sabedoria de falar não só com aquela senhora, mas com aquela família de Jesus, a ressurreição. Porque nós, como crentes na pessoa de Jesus, amados, nós temos que ser sábio. Paulo disse em um determinado lugar das suas escrituras: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu andava como menino, falava como menino, tinha comportamento de menino. Mas quando eu passei a ser adulto, eu abandonei, eu acabei com as coisas de menino. Ele amadureceu. E isso me chama a atenção, porque está na hora de nós amadurecermos, amado. Às vezes você vê cada aberração de crente na internet. Crente tem coragem de pegar imagem de escultura e filmar quebrando as imagens. Tem outros que têm coragem
de entrar dentro da casa da pessoa, ofendendo a pessoa, ofendendo a religião da pessoa. Nós não podemos fazer isso. O Espírito Santo nos dá uma direção para nós ganharmos essas pessoas, se nós sermos sábios. Mas se nós sermos ignorantes, nós vamos ser condutores de uma série de pessoas ao inferno. Me chama a atenção essa palavra, quando Paulo, na obra missionária, no capítulo 17, do verso 15 em diante, ele começa esperando os irmãos em Atenas. Você sabe que Atenas é um lugar, até hoje, que existe milhares de deuses. É incontável o tanto de deuses que os atenienses adoram. Eles se voltam para a adoração a tantos deuses, a milhares de deuses, que você fica perdido. E Paulo, na obra missionária, ele fica nesse lugar durante um tempo, esperando Silas, esperando Timóteo, porque eles estavam unidos à obra missionária. E a palavra diz que enquanto Paulo esperava eles em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava, porque ele via a cidade totalmente entregue à idolatria. Ele percebia que o povo era um povo totalmente idólatra, era religioso, era adorador, mas adorava de uma forma errada. E me chama a atenção a sabedoria de Paulo, porque Paulo entra numa espécie de um cemitério de deuses, um santuário, sei lá o que era, mas que tinha altares reservados. A cada ateniense da cidade se direcionava a um altar que tinha um nome e adorava um Deus. E Paulo olhava e observava a tamanha religiosidade e fé que aqueles homens tinham. E eu creio que Paulo deveria conversar com o Espírito Santo e dizer para Deus: como que eu vou fazer para me poder falar de Jesus, a ressurreição, para esse povo? E de repente Deus dá para ele a graça e a sabedoria dele conseguir enxergar no meio dos altares um altar. Esse altar não tinha nada, esse altar não tinha imagens, não tinha oferendas. E existia uma coisa também, ele não tinha nome. E de repente Paulo faz do uso daquela oportunidade, daquele altar sem nome, e ele começa ministrando e dizendo: senhores atenienses, eu descobri que vocês são muito religiosos andando pela cidade. Eu percebi a tamanha fé e o modo que vocês adoram ou procuram adorar a Deus. E eu estando aqui, eu percebi entre vossos altares um altar que não tem nome. Existe um Deus que é desconhecido no meio de vós, e esse Deus se chama Jesus. Me chama a atenção, porque mediante essa oportunidade, ele começou falando de Jesus, a salvação. Era um altar sem nome, era um altar sem fama, era um altar que talvez ninguém olhava para ele, ninguém adorava, ninguém servia nada naquele altar, mas naquele altar ia se revelar a Jesus, a ressurreição e a vida. Eu quero te falar para você nessa manhã: talvez você é considerado um altar desconhecido. Talvez as pessoas olham para você e elas não dão nem nome a você. Você está escondido, você está por trás das cortinas, mas é você que Deus vai usar. É você que Deus vai tomar nessa manhã. É você que está no meio do seu trabalho, que os seus funcionários acompanham você. Você vai falar para eles desse Deus desconhecido. Talvez
os seus funcionários, talvez as pessoas que trabalham com você, elas conhecem milhares de deuses, mas elas não encontraram o Deus verdadeiro, que está na pessoa de Jesus, que ressuscitou dos mortos para poder trazer a vida eterna. E você, meu amigo, é esse altar desconhecido. Você é esse altar que está por trás das cortinas. Mas pastor, aqui ninguém me vê pregando, aqui eu não recebo nenhuma oferta. O sangue de Jesus tem poder. Leve essa mensagem poderosa que Jesus te deu de graça. Abra a sua boca e transfira a vida de Deus dentro desse trabalho. Existem pessoas no teu ambiente de trabalho, vou dizer aqui pelo Espírito de Deus, pessoas que estão em depressão, pessoas que estão pensando em se matar. Existem pessoas que estão prestes a tomar decisões de separar no seu casamento. E você tem um casamento sadio, você tem uma família abençoada debaixo da mão de Deus. Você pode passar algumas dificuldades, mas você tem a graça de Deus, a vida de Deus está em você. Você é o altar desconhecido. Você está no meio de tanta gente, e o Espírito Santo quer fazer de você pelo menos uma vela. Nem que seja uma vela de cera acesa no meio desse povo, você tem que se acender. Você não pode ser esse tipo de crente que diz ser crente no meio do povo. Você fala palavrão, você mente. Você diz que é crente, você é um picareta no meio do seu povo. Você aceita a mentira do seu patrão. Quando o seu patrão orienta você, induz você a enganar as pessoas, você engana. Você precisa, em nome de Jesus, colocar o seu altar em ordem diante de Deus. E me chama a atenção, porque quando Paulo ministrava, os homens se reuniram e começaram a dar ouvido à sua mensagem. E alguns começaram a dizer: o que diz esse paroleiro? Paroleiro significa contador de história, contador de parábolas, contador de parolas. Eles começam a olhar para Paulo e dizer que ele era contador de parolas. Deixa as pessoas pensar que nós somos cantador de parolas. Deixa as pessoas nos chamar de paroleiro. Saiba que a semente que nós semeamos, ela é o poder de Deus e ela vai brotar. Quando nós pregamos a mensagem da cruz, a Jesus, a ressurreição, o poder de Deus vai operar na família. E me chama a atenção, porque o poder de Deus através daquele altar desconhecido começou a alcançar os atenienses de Atenas. Os homens pegam o apóstolo Paulo e leva ele para um lugar de destaque, leva ele para o Areópago, coloca ele lá. Aquela multidão se junta e começam a perguntar: ei, nós queríamos saber o que é isso, que nova é essa que você está anunciando? Eles começam dizendo essa palavra, esse Deus que tu tem falado dele, esse tal de Jesus, está dando coceira no nosso ouvido, as coisas estão incomodando a nós. Por quê? Porque a mensagem incomoda. A mensagem do Evangelho de Jesus é uma nova vida, é o poder de Deus. Quando ela alcança um ser humano, ela é capaz de transformar o seu caráter, de mudar a sua história, de mudar a sua família. A mensagem do poder do Evangelho, ela cura. Oh, Shuri canta, labaixou, decai. E me chama a atenção, foi coisa linda, diz a palavra. Porque o apóstolo Paulo começa ensinando as pessoas. Ele começa dizendo a elas que na realidade o nosso Deus que criou os céus e a terra é o Deus verdadeiro. E
E esse Deus não tem necessidade de ser servido por mãos de homens. Esse Deus não tem necessidade de ser alimentado por mãos humanas. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele não precisa e não tem necessidade de um pedaço de vareta queimando, exalando perfume dentro do teu comércio para abençoar o teu comércio. Deus não tem necessidade disso. Não tem necessidade de vocês colocar um copo com água, amarrar um alho, amarrar a ferradura atrás da tua porta. Não tem necessidade de você colocar um vidro de cachaça, dedicar para tentar abençoar os teus negócios. Não. Esse Deus é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. E Ele pode te abençoar. Ele pode derramar a graça dele sobre a tua vida e fazer coisas tremendas. Olha, que Deus te abençoe. Se o Senhor disser que sim, amanhã nós estaremos de volta. Eu estou indo embora, povo de Deus. Tchau!